Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos contar a história da Rede Manchete, a emissora de TV que tanta alegria nos deu. Uma das mais marcantes TVs do país, a Manchete foi ousada e inovadora. Com estrutura e conteúdos sofisticados, virou referência em jornalismo, novelas, programas infantis e muitos outros. Adotou a excelência como princípio e dobrou apostas até mesmo diante dos fracassos, alternando momentos de euforia com crises impensáveis. Há mais de 40 anos, entrou no ar a Rede Manchete de televisão, com vinhetas futuristas, superproduções inéditas do cinema e programas requintados. Impressionou o mercado, a concorrência e o público, com infraestrutura que a posicionava entre as mais modernas do mundo. 2 anos depois, já era a terceira maior do país em cobertura e audiência, e vice-líder em faturamento, e anos depois, pôs em xeque até a inabalável hegemonia da TV Globo. Mas a história da TV Manchete também foi marcada por uma constante fragilidade financeira que repetidamente a derrubava, em meses de êxitos inacreditáveis a crises deprimentes. Ousada, dobrava apostas não apenas diante dos sucessos, reagindo também a fracassos com investimentos arriscados, muitas vezes financiados por maiores endividamentos. 2 anos antes de estrear a Rede Manchete de televisão, Adolph Bloch venceu a concorrência por 4 de 7 canais que até 1980 compunham a Rede Tupi, e mais o número 9 de São Paulo, ex-TV Excelsior. As 5 emissoras localizadas no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife formavam uma das 2 redes de televisão lançadas, ao mesmo tempo, por João Figueiredo, presidente do Brasil na época, que era a Rede Manchete e a TV Silvio Santos. O apresentador Silvio Santos lançou o SBT já no dia da assinatura dos contratos de concessão, transmitindo o evento ao vivo. O encontro ocorreu no dia 14 de agosto de 1981, no auditório do Ministério das Comunicações, e foi sucedido por um almoço oferecido pela Bloch na Casa da Manchete, também em Brasília. Adolph Bloch era ficcionado por qualidade, buscando constante modernização da gráfica e também da editora Bloch. Partindo desse mesmo princípio, o empresário precisaria de quase 2 anos até que a TV Manchete chegasse ao nível que exigia. Não poupou investimentos e quase perdeu o prazo previsto no contrato assinado com o governo para estrear. Bloch importou equipamentos de última geração, alguns que sequer tinham sido oficialmente lançados comercialmente pelos seus fabricantes, o forçando a enviar funcionários para serem treinados nos Estados Unidos. Instalou as antenas mais altas e potentes de cada região, que irradiavam seus sinais por mais de 200 quilômetros. Os modernos transmissores davam à Manchete a melhor imagem, que chegavam até 300 km de distância. Também era a única preparada para o som estéreo, tecnologia que na época ainda nem tinha sido lançada comercialmente no Brasil. A proposta era ser uma emissora moderna e jovem, com jornalismo forte, inspirado na BBC de Londres e na recém-inaugurada CNN americana, e programação voltada às classes A e B. Desta forma, se posicionava no segmento de mercado pouco atendido pelas demais emissoras, mas financeiramente ousado. O Grupo Bloch contraiu empréstimos com o Banco do Brasil de US$100 milhões no total. O fato seria lembrado com recorrência pelo próprio Adolfo, tanto para ilustrar a excelência potencial de sua televisão, como para reclamar dos juros e da correção monetária praticados pelos bancos. Era a ponta do iceberg inicial, que gerou uma bola de neve que, durante 17 anos, sufocaria além da televisão todo o seu império econômico. A viabilização da Manchete também teve a ajuda da TV Globo. Adolph Bloch e Roberto Marinho eram amigos desde a década de 40, quando Bloch trabalhou para a Rio Gráfica, futura editora Globo. Os empresários praticamente não competiam, porque o mercado das revistas, terreno de Bloch, estava longe de ser a principal aposta da TV Globo. Bloch também declarou que não queria ser líder de audiência, mas sim líder em qualidade. Em troca, a Globo continuaria a não fazer grandes investimentos nas revistas da editora Globo. Este acordo, no entanto, já seria rompido em 1984, menos de um ano após a Manchete entrar no ar.
Às 19 horas de um domingo, após breve pronunciamento de Adolf Bloch, apareceu em cena uma vinheta futurista, na qual o logotipo da Manchete sobrevoava as capitais onde a rede possuía emissoras próprias, como uma nave espacial, terminando sua viagem ao redor do Pão de Açúcar, rumo ao suntuoso prédio sede da emissora, na Praia do Flamengo, cartão postal da cidade. O M voador foi algo impactante para os padrões tecnológicos da época, repercutiu positivamente no mercado publicitário, impressionou o público e deixou os concorrentes preocupados. Fez tanto sucesso que se tornou vinheta de abertura e encerramento da programação diária, sendo exibida até o último dia de sua existência, por quase 16 anos. A Manchete estreou batendo o programa Fantástico, o show O Mundo Mágico e a superprodução inédita na TV, Contatos Imediatos de Primeiro Grau de Steven Spielberg, exibidos logo após a vinheta, conquistaram a liderança em audiência, retirando a revista eletrônica Global do posto pela primeira vez. Inicialmente, a grade de programação era composta por jornalismo, musicais, filmes e séries de peso, e uma sessão diária de desenhos animados, apresentado por uma modelo rodeada por crianças no palco, o Clube da Criança, que acabou inaugurando o formato que reinaria por todas as emissoras de TV por mais de uma década e transformou Xuxa no ícone de uma geração. Mas nessa época, o carro-chefe da programação era sem dúvida o Jornal da Manchete. Nos primeiros meses da história da TV, o telejornal chegava a ter quase 2 horas de duração, enquanto as concorrentes davam, no máximo, 30 minutos para seus principais noticiários. Em 1984, a emissora ganhou de Leonel Brizola, então governador do estado do Rio, a exclusividade na cobertura do Carnaval Carioca, justamente no ano em que foi inaugurado o Sambódromo. A Globo procurou a Manchete para adquirir parte dos direitos, mas Bloch fingiu que não ouviu. Além do Carnaval, a história da TV Manchete também foi marcada pelas novelas que produziu. Ainda em 84, produziu e exibiu a minissérie Marquesa de Santos, protagonizada por Maite Proença. O resultado foi animador, para a primeira aposta na área da emissora. A partir daí, outras minisséries foram produzidas, sempre entrando pontualmente na grade, ou seja, sem um horário fixo. Percebendo que os públicos das classes A e B tinham coisas melhores a fazer do que assistir TV, a Manchete viu que precisaria popularizar a sua grade para atingir a classe C. Por isso, em 1985, decidiu deixar de lado as minisséries e entrar no mundo das novelas, que poderiam fidelizar o novo público. Lançou também em julho, junto com a novela, uma série humorística diária. As novas produções inauguraram o primeiro centro de produção de televisão da América Latina, Complexo de Televisão de Água Grande. A emissora também produziu programas de auditório, humorísticos e um novo feminino apresentado por Clodovil, que estrearia em 1986. Ainda em 1986, a Manchete lançou a novela Dona Beija, com Maite Proença, novela que fez grande sucesso, chegando ao primeiro lugar de audiência algumas vezes. Nesse mesmo ano, Xuxa foi contratada pela Globo e a Manchete lançou 2 programas infantis, um com a ex-Global Simone e outro em formato de teleteatro com Lucinha Lins. Em 1988, Angélica é promovida a apresentadora do Clube da Criança, que volta ao ar no tradicional horário das 16 às 18 horas. A Manchete lança o seriado japonês Jaspion, que teve enorme sucesso e incentivou o lançamento de vários outros produtos do gênero como Changeman, Flashman e Black RX. Esse tipo de seriado marcaria a infância de toda uma geração no Brasil. Em 1990, a emissora contrata Benedito Rui Barbosa para escrever a novela que a Rede Globo não quis fazer, Pantanal. Jaime Monjardim criou uma narrativa totalmente diferente da usual e o resultado foi um sucesso retumbante. Este sucesso incentivaria a emissora a continuar com novelas, que mostrasse as belezas naturais do Brasil, e no ano seguinte estreou a história de Ana Raio e Zé Trovão, com o slogan "O Brasil que o Brasil não conhece". A trama mostrava a rotina de uma caravana de rodeios, e com isso a emissora percorreu mais de 14 mil quilômetros. Ana Raio e Zé Trovão garantiu o 2º lugar, mas gastou muito dinheiro. No ano anterior, a Manchete, mesmo endividada, havia inaugurado uma nova sede em São Paulo,
com o objetivo de ter uma base forte na cidade e minimizar a imagem carioca. O projeto grandioso, como de costume, seria um dos ofensores a aprofundar a crise financeira da emissora. Sem saída, Bloch decidiu vender a emissora para o grupo IBF, presidido por um proeminente empresário ligado ao então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Collor, que, por sua vez, nutria enorme antipatia pela Manchete, Bloch apoiou Brizola e desdenhou do então inexpressivo candidato do PRN. Em outubro, o novo controlador suspendeu todos os pagamentos, alegando que a situação financeira da emissora era pior do que fora divulgada durante as negociações da compra. Não honrou a segunda parcela do que devia à família Bloch, suspendeu o pagamento de funcionários e parou de pagar as parcelas da dívida, negociadas anteriormente com o Banco do Brasil. Desde que o novo grupo assumiu o controle, todas as grandes estrelas foram deixando a emissora. A audiência média caiu tanto que derrubou a Manchete para 7º lugar na audiência da Grande São Paulo. Os programas mais assistidos passaram a ser o polêmico Documento Verdade e a sessão de filmes Cinema Nacional. Em março de 93, Bloch consegue eliminar cancelando a venda e retoma o controle da emissora. Imediatamente transfere de volta a geração e produção dos programas para o Rio de Janeiro. A Manchete estava sem seus principais nomes, sem novela em exibição, e passou os anos de 93 e 94 com baixa audiência, marcando uma fase de austeridade. Porém, uma grata surpresa! Voltou a ocupar a vice-liderança diária durante os Cavaleiros do Zodíaco, desenho japonês que virou febre entre os adolescentes. A série exibida pela manhã e à tarde conseguia média de até 14 pontos. Naturalmente, foi um estímulo importante para novos investimentos em títulos do gênero anime nos anos seguintes. O grande lançamento de 1995 foi a novela Chica da Silva. Cercada de estratégias de marketing, a Avancini lança a novela em setembro daquele ano, apostando alto na repercussão da trama. O resultado foi um enorme sucesso, com médias de 14 e 16 pontos e picos de 22. A novela ficou quase um ano no ar, garantindo o segundo lugar absoluto no horário, tendo chegado à liderança em várias oportunidades. Em agosto de 97, Chica da Silva dava lugar a Mandacaru, baseada na história do cangaço. Com um início não muito animador, a trama dá uma guinada com a ascensão de um personagem secundário à condição de protagonista. Nessa época, a dívida da Manchete levaria a emissora a investir cada vez mais em atrações de baixo custo e que trouxe retorno financeiro. Em 97, a emissora lança atrações populares, como um programa aos domingos, com atrações de auditório apoiadas no serviço 0900, uma febre nessa época. No entanto, com a flutuação cambial, as dívidas dispararam. Uma greve de funcionários começa nos meados daquele ano. As produções param, nomes de peso como Raul Gil, Márcia Peltier e Otávio Mesquita saem rumo a outras emissoras. Em janeiro, a diretoria tenta arrendar a emissora integralmente para a Igreja Renascer, que veicula vinhetas novas e retoma a produção do programa Mulher de Hoje, mas o governo cancelou a transação porque feria a lei. Em maio de 99, o governo aprova a proposta de consultoria do Banco Pactual, dividir e vender a emissora. Este foi o fim da TV Manchete. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva, lembrando de não se esquecer de curtir e compartilhar. Até a próxima, pessoal!